Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de corpo humano. Nessa aula nós discutiremos de que maneira o sangue se desloca ao longo do sistema cardiovascular, ou seja, a hemodinâmica. E compreenderemos o ciclo cardíaco e a importância do ciclo cardíaco nesse cenário, para a hemodinâmica. Para isso, é importante estabelecer a relação entre fluxo, velocidade, resistência e pressão. Na aula anterior, nós dividimos a circulação em duas partes, na circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação sistêmica ou grande circulação. A circulação pulmonar, ela é responsável por levar o sangue do coração para os pulmões e dos pulmões de volta ao coração. Então o sangue sai do coração pelas artérias pulmonares e retorna ao coração pelas veias pulmonares. Já a grande circulação é responsável por levar o sangue do coração para os diferentes tecidos e dos tecidos de volta ao coração. Esse sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e retorna ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior. Então, esse fluxo sanguíneo, é importante a gente estabelecer o conceito de fluxo, né? Fluxo, ele é o volume sanguíneo que passa em um determinado local e em um determinado intervalo de tempo. E esse fluxo sanguíneo, ele sempre ocorre da região de maior pressão para a região de menor pressão. Ou seja, é um gradiente de pressão existente ao longo do sistema cardiovascular que estabelece, que determina o fluxo sanguíneo. Esse gradiente de pressão, ele é estabelecido pelo ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? Ele consiste em contrações e relaxamento da musculatura cardíaca. Então, o coração, ele realiza a contração da musculatura que a gente denomina de sístole. E essa contração, essa sístole, nós temos a sístole atrial e a sístole ventricular. Em seguida, o coração apresenta um momento de relaxamento, que é chamado de diástole. Então, a cada sequência de sístole atrial e ventricular e diástole atrial e ventricular, a gente denomina de ciclo cardíaco. Muito bem. As células autorrítmicas do coração são as responsáveis por deflagrar, por causar esse ciclo cardíaco. De que forma? Essas células são células autoexcitáveis. Então, nós temos grupos de células autoexcitáveis localizadas no átrio direito. Então, esse núcleo a gente chama de nó sinoatrial, que se liga ao nó atrioventricular por feixes. E esse, por sua vez, o nó atrioventricular, se projeta por feixes do septo interventricular, que se ramifica nas fibras de Purkinje, que então se distribuem pelos ventrículos. Essas células disparam potenciais de ação sem depender de um estímulo externo, por exemplo, sem depender da ação do sistema nervoso sobre elas. Então, por isso que a gente denomina de células autorrítmicas. Elas autodisparam frequências de potencial de ação que causam a despolarização das células contráteis. De que forma isso acontece? Então, aqui nós temos esse nó sinoatrial, que então dispara potenciais de membrana de maneira rítmica, né? Possui uma frequência. E esse potencial de membrana, ele se propaga pelas fibras contráteis, né? Uma característica importante dessas fibras contráteis, né, dessas fibras musculares cardíacas, é o fato de que nas membranas dessas células musculares existem canais proteicos, que a gente chama de canais junções comunicantes ou gap junctions, que comunicam o citoplasma dessas células. Isso faz com que esse estímulo elétrico, né, se propague muito mais rapidamente, de forma que essas células se contraiam ao mesmo tempo, né? Então, o coração, ele se contrai, ele funciona como um sincício. Ele consegue, através do estímulo dessas células autorrítmicas, causar uma propagação rápida desse sinal elétrico que leva, consequentemente, a uma contração maciça
dessa musculatura. E isso tem uma importância funcional muito grande para o ciclo cardíaco. Aqui a gente vê como esse sinal elétrico se propaga ao longo do coração e, consequentemente, como a contração dessa musculatura cardíaca também vai se propagar ao longo do coração. A gente tem que os disparos, eles se iniciam no nó sinoatrial. Então, esse sinal elétrico, ele se propaga pelos átrios, depois percorre o septo interventricular e se propaga do ápice do coração, né, inferior, em direção à base do coração. E a contração cardíaca também vai acompanhar esse trajeto, esse caminho, né? Isso significa que primeiro a gente tem a sístole atrial, seguida da sístole ventricular. E a sístole ventricular, a contração, ela se dá do ápice para a base do coração. Qual é a importância disso? A importância é que a sístole atrial vai ser a responsável por ejetar o sangue da cavidade atrial para os ventrículos. E a sístole ventricular é responsável por ejetar o sangue dos ventrículos para as artérias. E o fato dela ocorrer do ápice em direção à base garante que esse sangue atinja a abertura das artérias, que se posicionam na região superior dos ventrículos. E o sangue, então, não fica aprisionado aqui no ápice do coração. Aqui é o desenho do potencial de ação do músculo cardíaco, que é muito semelhante ao potencial de ação dos neurônios que vocês já viram nas aulas anteriores, né? Então, a princípio, a gente tem que o impulso elétrico, né, causa a abertura de canais de sódio voltagem dependente. O aumento à permeabilidade do sódio leva a um influxo de sódio na célula muscular, levando à despolarização dessa célula. Em seguida, nós temos o fechamento desses canais de voltagem para sódio, diminui a permeabilidade ao sódio e ocorre a abertura de canais de cálcio. Aumentando a permeabilidade ao cálcio, aumenta o influxo de cálcio na célula, né? Fecham-se canais de potássio. Logo em seguida, nós temos, então, a abertura de canais de potássio, que permitem o efluxo do potássio, que leva à repolarização da célula, e o fechamento dos canais de cálcio, diminuindo o influxo de cálcio e em função da diminuição da permeabilidade ao cálcio. Então, dessa forma, o potencial de repouso da célula muscular é restabelecido. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse potencial de ação para essa entrada de cálcio, para esse influxo de cálcio que ocorre nesse momento. Ele é o principal responsável, na verdade, ele é o responsável por deflagrar, ele é o sinal intracelular para que ocorra a contração da musculatura cardíaca. Então, aqui a gente consegue ver o momento da contração da musculatura cardíaca em função do potencial de ação. Como que o cálcio sinaliza para a célula essa contração? Então, com a chegada do potencial de ação na membrana da célula e a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes, a entrada do cálcio promove a abertura de canais de cálcio também dos retículos sarcoplasmáticos. Isso leva a uma saída de cálcio dos retículos sarcoplasmáticos. O cálcio, então, se liga à troponina, provocando a contração da musculatura cardíaca. Em seguida, o cálcio, então, se despreende dessa troponina, volta a ser armazenado no retículo sarcoplasmático, então ele é capturado novamente por uma bomba, a tepase, né? Ou parte dele também é levado para fora da célula, ele é trocado pelo sódio por uma bomba, por uma proteína transportadora, e esse sódio depois é novamente levado para fora da célula por uma bomba de sódio e potássio. Então, isso envolve, né, esses eventos bioquímicos envolvem um grande gasto energético. Em função disso, as fibras musculares possuem uma quantidade grande de mitocôndrias, né, que fornecem o ATP necessário para que
esses eventos bioquímicos responsáveis pela contração cardíaca possam acontecer. Muito bem. Nessa figura, nós temos a representação da sequência de eventos do ciclo cardíaco. Nesse círculo interno, a gente vê essa sequência de eventos para os átrios e no círculo externo, a sequência de eventos para os ventrículos. Nós temos, então, a sístole atrial, seguida da diástole atrial, e a sístole ventricular, seguida da diástole ventricular. De maneira aleatória, a gente escolhe olhar para o ciclo cardíaco, geralmente, né, e nessa figura também, no momento em que tanto átrios como ventrículos se encontram em diástole, se encontram em relaxamento. Bom, o que acontece? Vamos agora começar a olhar para o ciclo cardíaco, colocando o gradiente de pressão e a importância desse gradiente de pressão para estabelecer o fluxo já dentro do coração. Então, durante o momento de relaxamento, nós temos a entrada de sangue para os átrios e a entrada de sangue dos átrios para os ventrículos. Quer dizer que nesse momento a pressão, o volume sanguíneo atrial é grande, gera uma pressão maior que a pressão ventricular, a ponto de abrir as válvulas atrioventriculares e o sangue fluir então dos átrios para os ventrículos. No momento em que ocorre a sístole atrial, o restante do sangue é então ejetado nos ventrículos. Em seguida, a gente tem o início da sístole ventricular. Com o início da sístole ventricular, a gente tem o aumento da pressão interna do ventrículo. Esse aumento da pressão interna faz com que o sangue tente retornar aos átrios. Esse sangue, então, esse retorno do sangue provoca o fechamento das válvulas atrioventriculares, impedindo que o sangue retorne aos átrios, e, ao mesmo tempo, a abertura das válvulas, no caso aqui, olhando para o lado esquerdo, da válvula aórtica, permitindo, então, a passagem do sangue do ventrículo para a aorta. Bom, em seguida, nós temos a diástole ventricular. Nesse momento, então, o ventrículo entra em relaxamento, a pressão da artéria aorta vai estar maior do que as dos ventrículos, o sangue que está na aorta vai tentar fluir, retornar e vai fechar, então, a válvula aórtica, impedindo esse fluxo. E tanto o átrio como o ventrículo permanecem por um tempo em repouso, né? Em relaxamento. Muito bem. Nesse gráfico vai ficar mais evidente a relação da diferença de pressão, olhando para o lado esquerdo do coração, entre átrio, ventrículo e aorta. E, ao mesmo tempo, a gente vai relacionar essa diferença de pressão com a diferença de volume ao longo do ciclo cardíaco no ventrículo esquerdo. Aqui nessa parte superior do gráfico, a gente vê em vermelho a flutuação da pressão do ventrículo esquerdo, em preto a flutuação da aorta e em azul a flutuação do átrio esquerdo. Se a gente olhar para o início da sístole, o início da sístole atrial, no momento do início da sístole atrial, a pressão atrial ela é maior do que a pressão ventricular. No final da sístole atrial e início da sístole ventricular, esse gradiente se inverte. Ou seja, a pressão do ventrículo se torna maior do que a do átrio, pelo volume sanguíneo presente no ventrículo. É o momento em que ele tem o maior volume sanguíneo, que é o volume diastólico final, né? Logo que ele começa a sístole, ele está carregado de sangue. Então, a pressão nele é alta e ultrapassa a pressão do átrio. É isso que faz o fechamento da válvula mitral. Com isso, o sangue dos ventrículos tendem a retornar para os átrios, fechando a válvula atrioventricular, provocando um barulho. O batimento dos folhetos nesse fechamento promovem um barulho que a gente chama de bulha cardíaca, que é o tum, que corresponde à batida do coração. Essa pressão continua subindo em função da sístole, da contração do ventrículo permanecer, até o ponto em que a pressão do ventrículo ela ultrapassa a pressão da aorta. Essa diferença também do gradiente, essa alteração, faz com que a válvula aórtica se abra e o sangue, então, é ejetado nas artérias.
a pressão tanto do ventrículo como da artéria continua subindo em função da manutenção da sístole, até o momento em que a pressão da artéria aorta ultrapassa a do ventrículo, novamente uma inversão do gradiente de pressão. Isso novamente faz com que o sangue tente retornar ao ventrículo e agora, então, esse movimento fecha a válvula aórtica, promovendo um outro som, uma outra bulha cardíaca, a segunda bulha cardíaca, que é o tá. Então, o coração ele tem a primeira bulha cardíaca, que é o fechamento da válvula atrioventricular, tum, e o segundo, que é o fechamento da válvula aórtica, tá, que é um barulhinho mais seco. E é isso que formam, né, que a gente escuta, os batimentos cardíacos, eles são provenientes do fechamento dessas válvulas. Bom, em seguida a gente tem o início da diástole ventricular, ou seja, o relaxamento e a queda da pressão ventricular, ela vai caindo até que ela se torna menor do que a pressão do átrio. Isso faz com que a válvula atrioventricular novamente se abra e o fluxo sanguíneo do átrio para o ventrículo se inicie novamente. E ao momento, então, isso permanece até o fim da diástole, na verdade, até o final da sístole, né? E o início do próximo ciclo cardíaco. Um conceito importante nesse cenário é o conceito de débito cardíaco, que consiste no volume de sangue que é ejetado nas artérias ao longo de um período de tempo, né? A convenção é se estabelecer em um período de tempo de 1 minuto. Então, o débito cardíaco consiste no volume sistólico vezes a frequência cardíaca durante 1 minuto. Nós temos aproximadamente um volume sistólico de 70 mililitros, né? Então, a cada sístole, nós ejetamos na aorta um volume de aproximadamente 70 mililitros. E a nossa frequência cardíaca também é aproximadamente 75 batimentos por minuto, isso no indivíduo em repouso, né? Isso nos leva a um débito cardíaco de 5 litros por minuto. Lembrando que o nosso volume sanguíneo também é de aproximadamente 5 litros por minuto. Isso significa que o coração consegue bombear, em uma situação de repouso, o nosso volume sanguíneo todinho ao longo de 1 minuto. Bom, quais são as variáveis, então, que podem modificar esse débito cardíaco? Já que ele é volume sistólico, ele depende do volume sistólico e da frequência cardíaca. O volume sistólico ele pode ser modificado em função da contratilidade cardíaca. Se eu tenho uma contratilidade maior, uma contração mais vigorosa, o volume sistólico é maior. Isso aumenta o débito cardíaco. Uma outra forma é por meio do mecanismo de Frank-Starling. O que é isso? Se eu tenho um volume maior de sangue no coração, uma distensão das fibras cardíacas, isso fornece às fibras cardíacas contráteis uma capacidade maior de contração. Então, quanto maior sua distensão, maior sua contração, aumentando então o volume sistólico e, consequentemente, o débito cardíaco. E, por fim, o retorno venoso. Quanto mais sangue retorna ao coração, mais se distendem as fibras e maior é a contratilidade cardíaca, aumentando o volume sistólico e, novamente, o débito cardíaco. O retorno venoso, ele depende, basicamente, da bomba dos nossos músculos esqueléticos, ou seja, quando a gente contrai a nossa musculatura esquelética, isso comprime as veias, facilitando o retorno venoso. É importante lembrar também que a presença das válvulas nas veias impede que esse sangue retorne, tenha um sentido retrógrado, né? Então, mantendo o fluxo sempre numa mesma direção. Uma outra bomba importante para o retorno venoso é a bomba respiratória. Quando a gente inspira e aumenta a nossa caixa torácica, isso diminui a pressão interna da nossa caixa torácica, facilitando então o retorno venoso, já que o sangue, como a gente já viu, flui da região de maior pressão para a região de menor pressão. Muito bem, aqui mostrando as válvulas que impedem o retorno venoso durante a compressão da bomba musculoesquelética. Uma outra forma é
modificando a frequência cardíaca e a gente consegue alterar, então, o débito cardíaco. Como é que a gente modifica a frequência cardíaca? Bom, ela está sob influência direta do sistema nervoso autônomo, como vocês viram em aulas anteriores. A porção simpática do sistema nervoso autônomo pode aumentar a frequência cardíaca, enquanto que a porção parasimpática diminui a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o meu débito cardíaco. Se eu diminuo a minha frequência cardíaca, eu diminuo o meu débito cardíaco. Muito bem. Agora vamos estabelecer a relação entre fluxo e velocidade. Num dado sistema tubular, eu tenho que, para um fluxo constante, né, se eu estabeleço um fluxo constante de um fluido nesse sistema tubular, a velocidade com que esse fluxo se dá pode variar em função da área de diferentes regiões dessa tubulação. De maneira semelhante como acontece no nosso sistema cardiovascular. Se eu tenho uma área maior, a velocidade é menor em relação a uma área menor. Isso significa que a área de transecção desse tubo é inversamente proporcional à velocidade, né? Então, o fluxo é uma função entre velocidade e área. Isso também acontece no nosso sistema cardiovascular. E eu tenho variação de área no meu sistema cardiovascular? Sem dúvida nenhuma eu tenho. Ao longo do sistema, ou seja, da aorta para as artérias, arteríolas capilares, vênulas, veias e as veias cavas, apesar de eu ter uma diminuição do raio desses vasos ao longo do sistema, a área é dada pela somação, a área de transecção nesses diferentes pontos é dada pela somação dos vários capilares ou das várias arteríolas ou das várias artérias. Então, a área de transecção transversal total, ela é muito maior nos capilares. Ela é menor nas artérias, vai aumentando nas grandes artérias, nas arteríolas. A maior área de transecção transversal corresponde aos capilares. De forma que nos capilares é o local onde a gente encontra a menor velocidade do fluxo sanguíneo. Qual é a importância disso? Isso é muito interessante porque nos capilares é que ocorrem as trocas. Então, a velocidade menor na região de troca facilita, né, viabiliza essas trocas. Bom, agora a gente vai relacionar fluxo com resistência e pressão. Lembrando que a pressão sempre diminui ao longo do sistema, né? Então, da aorta vai sempre diminuir para as artérias, arteríolas, capilares, vênulas, até as veias cavas e esse sangue retornar ao coração. É isso que estabelece o fluxo sanguíneo. Quem finalizou, né, essa relação, quem finalizou a expressão matemática que estabeleceu essa relação entre fluxo, pressão e resistência foi um médico físico francês, Poiseuille, né, que estabeleceu essa fórmula matemática que a gente consegue visualizar com um pouquinho mais de tranquilidade nesses esquemas a seguir. Então, imaginem só um compartimento com um fluido dentro. Imagine a caixa d'água do seu prédio, da sua casa, né? Então, esse compartimento com essa água dentro, no caso, né, com um fluido dentro, esse fluido gera uma determinada pressão. Se isso tiver relacionado com uma tubulação, com um tubo, essa pressão vai estabelecer um determinado fluxo. Se eu tenho a diminuição, se eu tenho um aumento do diâmetro dessa tubulação, né, eu tenho um aumento de fluxo. Por quê? Porque eu diminuí a resistência ao fluxo. Então, se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento o fluxo. Isso significa que quanto menor a resistência, maior o fluxo. Muito bem. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo o fluxo. Isso significa que quanto menor a pressão, menor o fluxo. Logo, o fluxo é diretamente proporcional à pressão
e inversamente proporcional à resistência. É isso que a gente consegue visualizar também nessas fórmulas. Bom, e para finalizar, a gente consegue, nesse esquema, ilustrar, nesses gráficos aqui, por exemplo, nesse gráfico da direita, a distribuição da resistência vascular nos diferentes vasos sanguíneos. Então, as arteríolas se responsabilizam por a maior parte da resistência do sistema cardiovascular. Quem fornece são as arteríolas, né, que elas se responsabilizam por em torno de 47% dessa resistência. Isso faz com que, onde tem uma maior resistência, tenha um menor volume sanguíneo. As arteríolas possuem, nas arteríolas a gente tem uma pequena quantidade de sangue. Se a gente olhar para esse gráfico, né, que exemplifica a distribuição do volume sanguíneo em diferentes regiões do nosso organismo, a gente vai ver que na arteríola a gente tem uma pequena quantidade de sangue. Ao contrário, as veias, elas apresentam uma baixa resistência, né, uma pequena resistência vascular. Isso faz com que elas tenham um grande volume sanguíneo, de forma que o sistema arterial se torna um sistema de alta pressão e o sistema venoso, a porção venosa do sistema cardiovascular, se torne um reservatório, né, de baixa pressão. Então, o sangue acaba permanecendo no sistema de baixa pressão, de baixa resistência, nos vasos venosos, né, no sistema, o que faz com que ele armazene uma quantidade maior de sangue. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Era isso, até a próxima aula. Obrigada.